Adriano chegando com pós-jogo entre Flamengo e Bragantino ontem. E pelo incrível que pareça, a gente foi goleado de 4-0. Nem eu esperava que a gente ia ser goleado. Eu pensava que a gente ia ganhar ontem. Porque, se for ver o retrospecto do confronto, a gente tem 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Bragantino e 2 empates. Estou falando em Bragança Paulista. Então, ontem o Flamengo não jogou muito bem e o Flamengo perdeu, foi goleado de 4-0. Parecia que o Bragantino era o Flamengo e o Flamengo era o Bragantino. Dos jogadores do Bragantino, se você for ver, a gente só conhece o Sacha, que jogou no Internacional, e o Lucão, que é o goleiro, e jogou no Vasco. E o Bragantino estava jogando melhor que o Flamengo. E agora falando sobre o Flamengo não jogou muito bem ontem. Ele entrou só para cumprir tabela mesmo. Vamos só cumprir tabela mesmo. Precisa ganhar o jogo não. Acho que foi esse pensamento que os jogadores tiveram. E também esses 10 dias, por causa da data FIFA, não serviu o Flamengo. Desses 10 dias, o São Paulo deu 2 dias de folga. E depois que eles voltaram para o restante da data FIFA, eles treinaram em 2 períodos. Mas eu acho que não serviu para nada. Não é culpa do Jorge Sampaoli, é culpa dos jogadores que tem que criar vergonha na cara e tem que jogar melhor. E a gente tem que esquecer o passado, esquecer os 4-0 contra o Bragantino, tem que tirar de lição e agora tem que jogar melhor e ganhar do Santos, porque se a gente ganhasse ontem, a gente podia ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras perdeu na quarta-feira, mas a gente fez a questão de perder também. A gente perdeu também. A gente podia ir para a vice-liderança e podia diminuir a vantagem para o líder Botafogo se o Botafogo tivesse perdido. Mas o Botafogo ganhou, aumentou a vantagem para o vice-líder, que é o Palmeiras ainda. E agora, como o Grêmio ganhou na rodada do América Mineiro 3-0, agora o Flamengo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e todo mundo está se aproximando do Flamengo. O Flamengo está com 19 pontos e um monte de galera, um monte de time está com 19 pontos também. Então o Flamengo tem que criar vergonha na cara, tirar como lição o jogo contra o Bragantino, que ele perdeu de 4-0, e não errar mais. Nenhum jogador jogou bem, tirando o goleiro. O goleiro não teve culpa. Quando os caras falam que o goleiro jogou muito bem, é porque o time está jogando muito ruim e o outro time está vindo para cima do outro. É isso que eu entendo. Então, o Bragantino veio para cima, fez o seu jogo, jogou bem, jogou com raça e amor pela camisa. E o Flamengo só entrou para cumprir tabela, ele não quis nem saber do jogo não. Nenhum jogador quis saber do jogo. E Davi Luiz Altão lá, perdeu o primeiro gol lá, perdeu a bola lá, e quem ficou no primeiro lance do gol foi o Thiago Maia, um baixinho. Já pensou? A gente tem Davi Luiz, tem Léo Pereira, tem Fabrício Bruno, são tudo alto e levaram o gol desses jogadores do Bragantino que são baixinhos. E não querendo falar mal do Bragantino, mas já falando, os jogadores do Bragantino são inferiores aos jogadores do Flamengo. E também falando, Arrascaeta e Everton Ribeiro não estavam numa noite inspirada. Nenhum jogador do Flamengo, e especialmente Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas a gente tem que tirar de lição e tem que esquecer o passado, porque domingo a gente joga contra o Santos na Vila Belmiro e quarta-feira a gente joga contra o Alcas pela Libertadores. É isso aí, deixe seu like e bote nos comentários aí o que você achou do jogo. Você achou que o Flamengo jogou horrível ou jogou bem na sua opinião? E me siga aí no Kawaii e no TikTok.